não está aqui por um acaso. Deus trouxe você aqui. Deus, Ele ama você. Ele ama tanto você. Ele não quer só te dar salvação, mas Ele quer que você tenha entendimento, que você evolua, que você cresça, que você conheça mais da palavra de Deus. Por isso nós estamos fazendo durante esse mês, estamos ensinando a respeito da mordomia cristã. Como eu tenho falado, eu quero que você seja uma igreja madura, uma igreja que saiba qual é o seu papel como cristão. Quem não esteve aqui na semana passada, levanta a mão. Ok. Quem não esteve na outra semana, levanta a mão. Eu vou passar rapidamente, te dar um recap, te dar aí uma passagem sobre o que a gente tem falado aqui. Nós falamos sobre a mordomia cristã. O primeiro tema que nós falamos foi sobre o templo, a mordomia do templo. Você é templo, juntos nós somos igreja, mas individualmente você é templo, amém? Você é... Gente, não, bebê. Acorda aí, povo, me ajuda aí, vamos pregar junto, não estou pregando sozinho aqui não. Juntos nós somos igreja, sozinho nós somos templo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele habita em você. Deus, Ele escolheu habitar em você através do seu Espírito. E nós aprendemos que nós somos templo de Deus e somos tenda do encontro. O que é isso? Nós somos canal de bênção para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor também. Você é canal de bênção. Você é um ponto de encontro entre alguém que está perdido e o Senhor. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Independente da idade que você tem, Deus quer usar a sua vida. É novinho, já é um senhor, uma senhora de idade, Deus quer usar a sua vida. Se você está aqui nesse mundo ainda, porque Deus não acabou com você. Ainda há uma história para ser escrita, ainda há famílias para serem alcançadas. Você é importante. Na segunda semana nós falamos sobre a mordomia do tempo. Que Deus, Ele nos deu o tempo para viver. Deus, Ele é um Deus eterno, mas Ele nos deu um tempo temporário, finito, para que a gente pudesse ser mordomos desse tempo e administrar esse tempo da melhor maneira possível. Porque se alguém te dá algo e Ele deixa sobre a tua responsabilidade, você vai cuidar melhor ou você vai cuidar pior do que isso, como se fosse você, como se fosse seu? Você vai cuidar melhor, não é verdade? Se eu pego aqui para o meu irmão, eu pego aqui a chave do meu carro, chave da minha Lamborghini. Está estacionado lá fora, vocês não viram não? Está estacionado lá fora, tem um símbolo da Toyota, mas eu chamo de Lamborghini. O Corolinha está ali, abençoado. Se eu pegar aqui e der a chave da minha Lamborghini pro Gui, ele recebe. E aí, você vai cuidar? Como é que você vai cuidar? Cuidar bem, cara. Primeiro que é caro. Então você vai cuidar, você vai ser um bom mordomo, você vai cuidar com esmero, com atenção, com dedicação. A mesma forma acontece com o seu templo, com o seu corpo e com o tempo que Deus te deu. E muitos de nós não rompemos, nós não rompemos na nossa área conjugal, na área financeira, na área social, porque a gente não sabe administrar corretamente o nosso tempo. E a gente aprendeu aqui a respeito disso na semana passada. E não sei se você já conhece o LMC Talk. LMC Talk. Deixa eu falar rapidamente. Essa é uma conversa que a gente tem todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube. Às 4 horas da tarde, o horário daqui de Miami, nós temos o LMC Talk. E lá nós conversamos sobre a mensagem que foi pregada no domingo. E, gente, cada conversa tem sido incrível. Lá a gente tem mais tempo para conversar, mais tempo para falar sobre o assunto que foi pregado no domingo. E você também faz parte, você pode mandar suas perguntas no live, no online ali no nosso canal do YouTube, no canal do Instagram. E a gente vai estar respondendo, vamos estar interagindo com você. Você vai estar expandindo mais ainda o seu conhecimento se você participar do nosso LMC Talk. 4 horas da tarde, vai ficar gravado, viu? Fica gravado se você quiser assistir também. Semana passada tivemos 2 convidados, 2 neurocientistas, gente, pelo amor de Deus. O negócio está chique aqui. Então a gente está fazendo isso, estamos falando mais e falamos mais sobre a mordomia do tempo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a mordomia do tesouro. Diga comigo, a mordomia do tesouro. A administração dos recursos que Deus nos dá. Deus, Ele nos deu recursos para que a gente administrasse.
A gente tem falado que o texto base dessa série sobre mordomia cristã é o texto lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 8. Quando Deus, ele fala ao homem, diz assim, olha, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Ou seja, há uma cooperação entre Deus e o homem. Essa cooperação foi perdida por conta do pecado que aconteceu lá mesmo no jardim. Mas quando Jesus Cristo ele veio a esse mundo, ele morreu e ele ressuscitou, tudo aquilo que foi perdido no jardim é reconciliado-se a ele. A gente recebe de novo toda essa autoridade que Deus te deu. Então você tem uma responsabilidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem uma responsabilidade com as coisas que Deus te deu. Você tem uma responsabilidade. E eu quero te instruir em como você ser responsável à luz da Bíblia, amém? À luz da palavra. O título da minha mensagem de hoje é: o tesouro que Deus me deu não é meu. Repita comigo: o tesouro que Deus me deu não é meu. Nós vamos entender isso aqui hoje. Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte. Temos aí? Pode ler comigo, igreja? No 3, 1, 2, 3. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ageu 2, 8, diz assim, põe lá. Ageu 2, 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Apocalipse 21, versículo 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade, desse lugar celestial, era de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, todo tesouro que a terra pode produzir pertence ao Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia fala aqui em Apocalipse 21 que quando João, o apóstolo João, ele foi levado aos céus nessa visão que ele teve, e ele colocou em palavras ali nessa carta chamada Apocalipse, ele fala que no que ele vê, as ruas desse lugar celestial eram feitas com o material mais precioso dessa terra, de ouro. Não há nada que o Senhor não possua, a Ele pertence tudo, até mesmo o seu tesouro. Ou seja, o tesouro que Deus falou, que Deus te deu, ele não é teu, ele é tua responsabilidade de administrar. Eu te dou algo e você é responsável por isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vamos ser maduros aqui no que a gente está falando. Deus, ele te deu o teu corpo para você viver, que é templo. Administre o templo. Deus te deu o tempo para você viver. É Ele que sustenta o teu próximo respirar. Jesus, ele fala, você não é capaz de acrescentar 1 hora do seu dia. O que você está falando de se preocupar com amanhã? O tempo é de Deus, e o tesouro também é dele, mas ele nos deu para que a gente administrasse, que a gente pudesse gerir esses tesouros de maneira responsável e sábia. E o tesouro, ele é resultado de tudo que você produz. Semana passada a gente falou sobre o tempo e a maneira como você gere seu tempo influencia no que você produz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se você não souber administrar as suas finanças com sabedoria, você vai sofrer. Aqueles que estão ao seu redor vão sofrer. A sua família vai sofrer. A sua geração, sua próxima geração, os seus filhos vão sofrer. Porque o dinheiro é a moeda de troca desse mundo. A gente precisa de dinheiro para viver. A gente precisa de dinheiro para comer, para se vestir, para morar. Está entendendo isso? Se alguém tiver com a unção do sono, acorda ele agora. Fala assim, em nome de Jesus, desperta, tu que dormes. O dinheiro influencia em tudo na sua vida. Em tudo. Até mesmo o tempo que você gasta no parque com os seus filhos. Você está dando o teu tempo, o seu tesouro, para os seus filhos, para a sua família. Você está entendendo isso, queridos?
Como é importante, e a gente precisa falar sobre esse assunto na igreja. Desde quando nós chegamos, em agosto do ano passado, vamos fazer um ano que nós estamos aqui. Nós ainda não falamos sobre tesouros, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre dízimos. E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque eu quero educar você, à luz da Bíblia. Amém? Então a Bíblia fala mais de finanças do que você imagina. Vou te dar um exemplo só do livro de Provérbios. Só do livro de Provérbios. Eu vou falando aqui e o nosso time da mídia vai colocando aqui atrás, tá bom? Que a gente não tem muito tempo para perder. Porque tempo é dinheiro. A gente tem que administrar bem, amém? Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Isso é princípio bíblico. Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Quantos negócios você começou e não deu continuidade? Porque você foi apressado e não se preparou. Está na palavra. Terceira, capítulo 21, versículo 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugida e armadilha mortal. Olha só que coisa incrível isso. Talvez alguém roubou você. Talvez alguém foi desonesto com você. Não se preocupa, o Senhor é sua justiça. O Senhor é a tua justiça. Essa palavra aqui já falou. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugida e armadilha mortal. Provérbios 21, versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Olha só que interessante. Finanças, dinheiro, recursos. As finanças, o dinheiro, a finança é o poder monetário que está ligado a tudo que você faz. Tudo na vida terrena está relacionado a finanças. Perceba o texto base de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Fala assim, ó: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Encham e governem a terra. No início, Deus já estabeleceu o princípio de governar e dominar sobre os recursos da terra. Mas o crente, ele não domina porque ele não tem conhecimento. Qual é a sua diferença? A diferença que você tem para uma pessoa bem-sucedida. Eu conheço, e alguns de vocês conhecem a história de algumas pessoas aqui da igreja que vieram de uma realidade muito difícil, financeiramente, geograficamente. Mas essas pessoas, elas tiveram um comportamento diferente da realidade do ecossistema em que elas habitavam, que elas estavam. Elas saíram daquele ambiente e conseguiram chegar num ambiente de prosperidade. Elas entenderam: se eu não fizer por mim, quem fará? Uma hora o seu pai, a sua mãe vai parar de fazer por você. Ele não tem como cuidar das suas coisas, uma vez que você é responsável por cuidar delas. Estou falando com alguém aqui? Entenda isso. Então, nós somos chamados para governar. Você é chamado para governar. Você é chamado para administrar, para gerir as suas finanças à luz da Bíblia, de maneira sábia e responsável. Eu creio numa igreja madura, próspera. Eu quero ver muita prosperidade na sua vida. Eu quero ver generosidade abundante na sua vida. Prosperidade abundante, por que não? Não é nada de mal, o dinheiro não é mal. O dinheiro não é ruim. A moeda não é ruim. O amor pelo dinheiro que é ruim, que é mal. É o amor pelo dinheiro. Mas o dinheiro, ele é uma ferramenta, é um recurso. Se não tivesse dinheiro, você não estaria aqui, porque esse prédio ia estar sendo alugado para outra coisa, como já foi um dia, para uma balada. E hoje é um prédio que foi usado para uma balada por conta da generosidade de pessoas que acreditaram na missão. Hoje é uma igreja sadia, madura, que prospera, que está alcançando Miami. Vocês estão entendendo isso? Nós não podemos ter medo de sermos bem-sucedidos. Você não pode ter medo de ser próspero financeiramente. Prosperidade, ela não se encaixa apenas a prosperidade financeira. Vocês entendem isso, né? Eu sempre falo isso aqui. Prosperidade de graça, de amor, de perdão. Amém? Então eu quero falar 3 princípios para vocês hoje sobre a mordomia do tesouro.
O primeiro princípio é que Deus é o Senhor. Diga assim bem alto comigo: Deus é o Senhor. Francis Bacon, um filósofo inglês do século XVI, certa vez ele disse: o dinheiro é um grande servo, mas um péssimo senhor. É um péssimo senhor. Infelizmente há muitos que colocam aquilo que deveria ser servo no lugar de senhor, e aquele que deveria ser senhor no lugar de servo. Muitos têm colocado Deus no lugar de servo. Deus, faz isso para mim. Deus, resolve o meu problema. O problema que eu me meti porque eu fui imaturo. Resolve o problema que eu me enfiei. Quando na verdade o Senhor, Ele é o teu Senhor. Amém. Deus pode fazer. Deus é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é. Mas e a nossa responsabilidade? Quando se trata da questão financeira, é importante você entender que Deus é o Senhor. Não é o dinheiro não é o Senhor da sua vida. O dinheiro não pode ser o Senhor da sua vida. Porque se Ele for o Senhor da sua vida, você vai sofrer. Porque você nunca vai ter o suficiente. Você vai amar esse dinheiro, você vai amar. Jesus fala assim: você não pode amar a dois senhores. Mateus 6, versículo 24, coloca para o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E Jesus ainda fala: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta nas suas mãos, mas você tem que entender que Deus é o Senhor. Quando você, o Senhor, é muito simples. O Senhor é dono do seu tempo. Ouça bem, entenda o que eu vou falar. Pay attention, my friends. O Senhor, seja qual for o Senhor, é dono do seu tempo. O Senhor é dono da sua devoção. O Senhor, aquilo que você coloca como Senhor, é dono dos seus olhos, é dono da sua boca, é dono dos seus pés, é dono do seu estômago, é dono das suas mãos, é dono do seu coração. O Senhor é dono da sua confiança. Aí eu te pergunto: aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Em Deus? Ou no seu salário? Ou no seu paycheck? Ou no seu próximo contrato que você vai fechar? Aonde está a sua confiança? É na sua carreira? É no nome que você fez para você? É no banco? É numa empresa? Aonde está a sua confiança? Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vivem. Salmo 91, versículo 7 e 9. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Por quê? Porque o seu Senhor é o Deus que vive. É o único Deus verdadeiro. Aonde que as suas finanças podem fazer alguma coisa por você? Uma hora você tem tudo, outra hora você não pode não ter nada. Eu creio numa igreja madura, que sabe quem é o seu Deus, que sabe quem é o seu Senhor, para onde você olha, para quem você adora. Quem é dono do seu tempo, quem é dono do seu corpo, quem é dono das suas finanças? É o Senhor. Ainda mais aqui nessa cidade, onde tudo é muito bonito, é muita vislumbração, é muito envolvimento com os olhos. O tesouro que Deus te deu não é teu, mas é responsabilidade sua administrá-lo. Então administre corretamente. Salmo 121, versículo 1, amo esse salmo. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta.
Dinheiro não pode fazer nada por você, mas o Senhor é aquele que se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Dinheiro não pode te proteger. A proteção que o dinheiro traz é temporária. Você vê o que está acontecendo no Brasil, gente. As pessoas bem-sucedidas, se elas não tiverem um carro blindado, não tem paz, não tem sossego. Você que está assistindo e assiste aí do Brasil, gente, o Senhor, Ele deve ser o teu Deus. Se você colocar as finanças no lugar do Senhor, você vai sofrer. Quantos estão entendendo isso? E como você conhece o Senhor? Através desse livro aqui. Através dele. Se você fala que você é crente, você não lê a Bíblia, gente, você está enganando a quem? Você está enganando a quem? Leia a palavra, conheça a palavra, medite nela, ame ela, viva a palavra de Deus. É assim que você vai conhecer o Senhor da sua vida. Amém? Nos dias mais difíceis, quando você estiver agarrado nessa palavra aqui, ó, você não vai temer. Você não vai temer. Porque essa palavra aqui é lâmpada para os teus pés. No dia das trevas, no dia da escuridão, é luz para os teus caminhos. É assim que você vai conhecer o Senhor. Segundo ponto, então, primeiro princípio básico para a mordomia do tesouro é saber que o tesouro não é meu, é do Senhor. E você saber quem é o Senhor na sua vida. Segundo ponto, se Deus é o Senhor, eu sou o gestor. Diga, eu sou o gestor dos recursos que Deus me deu. Eu uso os recursos para os propósitos do Senhor. Sabe uma mentira que muitos acreditam? Mais dinheiro nas mãos, menos problemas na vida. Mentira! Fala assim comigo, mentira! É mentira! Sabia que de acordo com um artigo da CNBC, quem fica rico na loteria está mais sujeito a perder e a declarar falência nos primeiros 3 a 5 anos do que a média americana? Talvez você tenha pensado, nossa, eu só preciso ganhar na loto. Pai, Deus, eu só preciso acertar os números. Talvez você deve ter pensado, gente, ter mais dinheiro não vai resolver o teu problema, o problema da vida. Você precisa saber quem é o Senhor e quem é o gestor. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? O seu papel é de gerir, é de administrar. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Como administrar as minhas finanças com sabedoria? Você quer saber? Ih, gente, vamos embora, gente. Glória a Deus, amém, Deus abençoe. Como administrar as finanças com sabedoria? Quem quer aprender a administrar com sabedoria? Vamos lá, gente, prega comigo. Temer ao Senhor significa ter o mais alto nível de reverência. Para você temer ao Senhor, você tem que ter um nível mais alto de reverência. Não é ter medo do Senhor, mas é ter reverência, o mais alto nível de reverência. E assim como nossa fé está em Deus, devemos gerir nossas finanças também com essa fé que nós depositamos no Senhor. Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O que é mais importante na sua vida? A sua própria vida ou os seus recursos? Se nós confiamos a nossa vida a Deus quando a gente está doente ou enfermo, por que é tão difícil confiar a nossa confiança, nossas finanças no Senhor? Os nossos recursos a Ele. E no final, o benefício é nosso, porque o próximo versículo de Provérbios 3, versículo 10 agora diz assim: aquele que honra o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de toda a sua plantação, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O que é vinho na Bíblia? Vinho fala de alegria, vinho fala de gozo, vinho fala de fartura. É a palavra de Deus. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Quanto mais você confia suas finanças ao Senhor, mais você terá, porque Ele vai te confiar. Se você for fiel no pouco, Jesus já disse, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então seja fiel no pouquinho que você tem, no pouco que você tem. Eu recebi o meu tax return essa semana, fiquei tão feliz, ajudou, mas sabe o que eu fiz? Na mesma hora, 10% da igreja. Eu estou honrando o meu Deus, eu estou honrando a igreja onde o Senhor me plantou. 10% já foi para a igreja.
Honre o Senhor. Sabe por quê? Eu sei que os meus celeiros ficarão plenamente cheios. Na verdade, os meus celeiros têm ficado plenamente cheios. E os meus barris transbordarão de vinho. Eu tenho certeza, isso tem acontecido na minha vida. Se você não tem, muito disso deve ser por causa da falta de entendimento de como administrar as suas finanças. No talk a gente vai estar falando mais sobre isso, viu? Terça-feira. Uns pontos bem práticos sobre administração. Versículo Deuteronômio 28. Essa palavra aqui está falando com você ou não, querido? De verdade? Amém? Está falando? Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O que eu quero dizer com esse texto aqui? Quando Deus ele deu a Moisés a revelação de escrever esse texto de Deuteronômio 28, Deus ele estava separando o povo, separando a nação de Israel, para que ela fosse uma nação separada, para que o povo, as nações vizinhas soubessem, essa nação aí pertence a Deus, ao Deus vivo. Então Deus deu algumas regras, alguns ensinamentos para o povo, e um deles é esse: honre o Senhor e você será abençoado. A bênção, ela serve como algo que te identifica, como um crachá, como um badge. A bênção, ela vai te identificar. A bênção, ela vai te identificar. Você vai entrar nos lugares, você vai conhecer novas pessoas, elas vão ver como você é abençoado, porque você é separado pelo Senhor. Você foi separado pelo Senhor. E a gente precisa reconhecer como? Administrando corretamente, sendo os bons mordomos das nossas finanças. Deus é o Senhor, eu sou o gestor, amém? E o terceiro e último ponto: as finanças são ferramentas, diga ferramentas. A ferramenta vai aonde você determina, você que escolhe o que você vai fazer com isso aqui. Você que determina, você é responsável, você tem uma ferramenta nas suas mãos, você escolhe aonde colocar essas ferramentas. Malaquias 3:10, parte A do versículo fala: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. O dízimo foi dado, as ferramentas foram dadas para o povo. E a palavra fala: tragam essas ferramentas, tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. A ferramenta que Deus nos deu tem como um propósito: avançar o reino de Deus. Diga, avançar o reino de Deus. Para avançar o reino de Deus. E o reino de Deus é em qualquer lugar onde nós manifestamos a sua vontade. Aqui na igreja, por exemplo, eu falo isso sempre, toda quinta-feira nós temos doação de alimento. Doação de alimento. A gente doa alimento aqui para mais de 100 famílias, todas as quintas-feiras. E nós estamos precisando de recursos. Essa quinta-feira passada, foi essa, né? A gente não teve porque acabou o recurso. Faltou o recurso. O caminhão que estava concordado de vir, não pôde vir, e acabou o recurso, não teve como fazer. Mais de 8 toneladas de alimento a gente doa toda quinta-feira. A gente temos aconselhado famílias, os pastores, os líderes. Nós temos ensinado as crianças lá no Kids. Aquilo ali não é um babysitting, não é um daycare. A gente está ensinando a palavra de Deus para as nossas crianças, e eu creio que elas serão cheias do Espírito Santo. Aqui famílias são restauradas nessa igreja. Aqui os jovens, eles são restaurados, eles têm pastores, têm líderes, casais através do G6, do Ministério Gerações. Nós temos treinamento para quem quer, toda vez eu esqueço essa palavra, gente. Quem quer casar, de noivo, obrigado. Treinamento de noivo acontecendo, treinamento para quem é casado, para famílias. A gente está fazendo, está movendo. Isso por conta da sua ferramenta, do que você tem depositado nessa casa. Amém? E as finanças são esses recursos que, quando nós utilizamos conforme a instrução do Senhor, além de promover o avanço do reino de Deus, nós ainda obtemos retorno com isso. Amém? Chacoalha o irmão que está do seu lado assim, fala assim: você está bem, irmão? Jesus quer falar contigo hoje. Eu não quero que falar sobre finanças seja algo pesado na nossa igreja. Eu não quero que seja algo pesado para você. E se torna pesado quando a gente ama muito o dinheiro. Se torna pesado quando a gente não entende qual é o nosso papel.
Eu quero que você entenda qual é o seu papel como igreja de Deus, como corpo de Cristo. Eu quero gastar esses últimos minutos. O pessoal aqui da música já estava me apertando aqui, mas é que eu estou passando o tempo mesmo. Mas eu preciso falar sobre isso, queridos. Eu nunca falei sobre isso e eu preciso falar hoje, ok? Amém? Vocês querem saber o que eu vou falar? Tem muitas pessoas que foram machucadas pela igreja por conta de líderes que pediam, literalmente pediam dinheiro, pediam carro, pediam casa, pediam propriedade, pediam coisas. E muitas vezes com o coração errado. E muitas pessoas se machucaram por isso. E muitas pessoas não dizimam hoje, não sabem o que é não participam do dízimo por traumas que você teve, até mesmo pensamentos errados que você teve. E eu quero falar um pouquinho para você sobre isso, porque eu preciso educar você. Preciso falar o que está na palavra de Deus. O dízimo, ele é o 10º do que você produz. Se você produz 1000, o dízimo é 100. A primeira vez em que o dízimo é mencionado na Bíblia foi com Abraão, em Gênesis, no livro de Gênesis 14. Abraão, ele tinha um sobrinho, Ló. E esse sobrinho, ele foi, em determinado momento, ele havia sido levado como prisioneiro por um povo pagão. Então Abraão juntou alguns homens que foram lá resgatar o seu sobrinho. E resgataram o sobrinho de Abraão. Quando Abraão retorna da vitória, ele encontra um homem chamado Melquisedeque. Repita comigo, Melquisedeque. Que era um rei de Salém, de uma região chamada Salém, que a Bíblia chama de sacerdote do Deus Altíssimo. Quando a Bíblia fala sacerdote do Deus Altíssimo, ou Deus Altíssimo, ele está se referindo ao nosso Deus, amém? O mesmo Deus, meu e seu. E a Bíblia fala que ele era um sacerdote. E esse sacerdote, olha só que interessante, algo que a gente fez aqui hoje. Ele fez lá, ele trouxe pão e vinho. Ele trouxe pão e vinho para a ceia, junto com Abraão. Ele não conhecia Abraão, primeira vez que ele estava conhecendo Abraão. E ele trouxe pão e vinho para ceiar junto com Abraão. Pão e vinho é uma figura importante para nós, porque nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. O pão representando o corpo, como a gente falou, e o vinho representando o sangue de Jesus derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Agora segura esse pensamento por um momento. Melquisedeque é uma figura que aponta para o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Agora observe a semelhança. Novo Testamento, passaram-se anos e anos. Novo Testamento, Jesus já havia subido aos céus. Um discípulo, um apóstolo, escreve um livro chamado Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 1, ele fala assim: esse Melquisedeque, referindo-se a esse Melquisedeque de Abraão, ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se encontrou com Abraão quando este voltava da guerra, depois de ter derrotado os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei da justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito a semelhança do Filho de Deus, Jesus. Ele permanece sacerdote para sempre. Agora perceba a semelhança. Você precisa estar comigo aqui. Perceba a semelhança entre Jesus e Melquisedeque, sumo sacerdote, trazendo a ceia, trazendo o pão e o sangue. No capítulo seguinte de Hebreus, o autor, ele declara que nós temos um sumo sacerdote nos céus, que intercede por nós, sentado à direita de Deus. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como Abraão, preste atenção, entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, nós entregamos o dízimo a Deus. Não é um pastor, entenda isso. Nós entregamos o dízimo a Deus, entendendo o que Jesus fez por nós na cruz. Que Ele é a carne, que Ele é o sangue, que morreu por nós, que nos limpou, nos lavou os nossos pecados. Então o dízimo, ele é uma resposta em obediência ao que Jesus fez por você. É uma resposta em obediência ao que Jesus fez por você. O que ninguém mais poderia ter feito, Jesus assim o fez. Então, há aqueles que defendem que o dízimo é coisa do passado. Ah, pastor, eu conheço um pouco de Bíblia. Muito legal o que você está falando, mas isso é coisa do Antigo Testamento.
Então deixa eu te falar algo aqui, eu também quero ensinar você. Anos mais tarde, após o episódio entre Abraão e Melquisedeque, Moisés, Antigo Testamento, declara nas leis para que o povo fosse separado de Deus. E eles traziam o dízimo por parte dessa lei. E muitos defendem, essa lei já não aplica-se mais. Ok, é verdade, agora é a lei do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E muitos dizem que o dízimo, ele somente se restringe ao Antigo Testamento. E que após Cristo o dízimo não é requerido. Na verdade, após Cristo, já não é somente o dízimo que pertence a Deus, e sim tudo que nós somos. Não pode ser pesado falar de finanças, porque se você crê que Jesus morreu por você, você já não se pertence mais. Você já não se pertence mais. O tesouro que Deus me deu não é meu, é dele. E Deus sim tem tudo o que nós precisamos. O apóstolo Paulo, ele em Filipenses, uma carta a Filipenses, ele diz assim, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 8, coloca aí pra gente. Mais do que isso, considero tudo como perda. Paulo, apóstolo Paulo, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Tudo que ele tem, ele considera como nada, se comparado a Cristo, ao que Jesus fez por ele. Em Romanos, também apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 36, ele declara: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Sabe o que o diabo quer? Que você se apegue tanto aos seus recursos e às suas finanças, que você pretend to be Christian, finja ser um cristão. Você vai na igreja, você participa dos eventos, você participa do corpo da igreja, mas você está lá seguro no seu dinheiro. Sabe quem está seguro em você? O seu inimigo. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Nós somos uma igreja próspera, amém? Diga: eu sou próspero em Cristo Jesus. Você é próspero em Cristo Jesus. No livro de Lucas, eu já estou acabando, capítulo 11, versículo 42, Jesus ele repreende os religiosos, e há muitos religiosos na igreja. E ele diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. O próprio Jesus falando: se você vai dizimar, não dizime só das suas finanças, mas dizime do seu tempo. Dizime do seu tempo, dizime de tudo que você é. Não seja um hipócrita. Dizime, seja justo. Como ele fala aqui, ó, desprezam a justiça e o amor de Deus. Pode se colocar de pé, queridos. Em nenhum momento no Novo Testamento o dízimo é anulado. Muito pelo contrário. Dízimo é uma ordenança. E a gente responde em amor. E não se preocupa que eu não vou abrir para fazer outra oferta aqui não, no final do culto, tá? Não se preocupe que eu não vou fazer isso. Eu quero que você entenda, gente. Isso aqui é bênção para você, amém? Isso é bênção para você, para sua vida, para sua família. Imagina, para as suas finanças, para os seus familiares, para os seus irmãos, para os seus filhos, para o seu casamento. É bênção. Quando a gente entende que o tesouro que Deus me deu, ele não é meu, eu entendo que Ele é o Senhor e que eu sou o administrador de todos os recursos que Ele me dá, e que os recursos que Ele me dá são ferramentas para fazer a sua vontade, ferramentas para que casamentos sejam restaurados, para que histórias sejam transformadas e para que vidas sejam salvas, amém? Quantos entenderam e receberam essa palavra? Recebe essa palavra. As finanças, quando a gente faz aqui o dízimo e oferta, tem um momento de dízimos e ofertas, é para que você possa adorar o Senhor com os seus recursos. Eu sinto muito, gente, de verdade, eu já conheci algumas pessoas que falaram assim: ah, eu não gosto da igreja Lagoinha ou da igreja evangélica, porque pastor só fala de dinheiro. E é mentira! 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 Mentira que muitos estão acreditando. Agora a gente vive num mundo que é capitalista, a gente precisa pagar essa conta. É $19 mil só de aluguel, vocês estão entendendo o que eu estou falando? No início do ano, a gente vinha lá caducando, capengando, nossa, sempre pagando aluguel atrasado.
Até que uma vez eu cheguei, isso vai parar, vai acabar em nome de Jesus. E eu liberei uma palavra profética. Falei, a partir de maio desse ano, nós vamos pagar aluguel antecipado. Gente, a gente chegou a pagar aluguel, faltando uma semana para vencer. Não, uma semana para terminar o mês, faltando $10 mil. Que isso? Que isso? Se esse é o povo de Deus, é um povo próspero, é o povo mais próspero da terra. Então eu dei um basta, eu falei, profeticamente eu declarei, até maio, a partir de maio, mês do meu aniversário, nós vamos pagar em dia. E até hoje nós temos pagado antecipadamente. Glória a Deus. É para você. É para essa cidade. Para ganhar Miami para Jesus. Nós temos energia para pagar nesse prédio. Nós temos recursos que a gente tem que arcar. O parking lot, o estacionamento é pago. Não pertence ao aluguel, é pago. Há outras coisas, reformas que a gente fez. A reforma do Kids. Vocês viram, quem já foi no Kids? Eu sei que o nosso Kids, ele está longe de ser muito bom. E a gente vai chegar no Kids excelente, no nosso novo prédio, eu creio. Vai ter espaço suficiente. Mas aquele piso lá do Kids, eu quero que quando você entrar lá, você imagine o seu pastor e a sua pastora e mais uns loucos ali colocando aquele laminado. Eu aprendi a colocar no dia que a gente estava precisando de necessidade. Alguém está entendendo isso? Eu estava lá colocando o piso. Outras pessoas, outros líderes, o Dani, a Paty, outros líderes, pessoas estão aqui trabalhando por essa igreja. Outra coisa, a gente tem um staff nessa igreja, um staff. Nós temos um staff. Nós temos 9 pessoas que recebem pela igreja. E são em torno de $23 mil para pagar para esse povo. E você sabe que viver em Miami não é barato. Você sabe disso. Viver em Miami não é barato. Ah, mas tem muita gente que vive longe. É, mas eles pagam gasolina para vir de longe. Quantos estão entendendo isso? E eu creio que a gente é uma igreja próspera. A gente vai ser muito mais próspero ainda. Tenho certeza. A gente vai ter para dar. Amém? E a igreja, antes de ser uma razão social, ela é um povo. E eu quero que você saiba que cada vida que vem aqui na frente, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, cada vida que desceu nas águas há 2 semanas atrás, lá no batismo, lá em Miami, ali na praia, foi lindo. Isso é algo que você está fazendo junto com a gente. Você não está só nessa missão. Então seus recursos, suas finanças, a oferta ela é algo que você dá porque você quer, quando você quer. O dízimo, ele é uma ordenança. Quando você faz isso, saiba que você está avançando o reino de Deus. Aqui, aí no Brasil, você que está aí, você que tem muita gente, que oferta lá do Brasil. Muita gente que é membro da nossa igreja no online. E estão ofertando pelo Pix. Todo mês a gente tem entrada de Pix. Toda semana, toda oferta a gente tem entrada de Pix. Eu quero honrar a vida de cada um de você que está aí assistindo. Você está avançando a igreja aqui em Miami também. Você está avançando. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar de prosperar você. Que Ele é fiel. Amém? Você pode fechar seus olhos? Eu sei que o assunto hoje foi um assunto que a gente não costuma falar. Um assunto sobre a mordomia do tesouro. Mas eu quero que você seja um povo próspero. Prosperidade, generoso. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Nós queremos, Deus, te agradecer pela tua palavra. Isso aqui é a tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Deus, eu oro, Pai, para que a gente possa cada dia mais entender o nosso papel como filhos de Deus, o nosso papel como embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Para que a gente possa entender, Senhor Deus, que não somente o nosso corpo como templo, o nosso tempo e as nossas finanças como nosso tesouro são teus, mas tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Pai, eu oro por um povo próspero em nome de Jesus. Eu oro por um povo sábio, por um povo maduro, que entende o seu papel. E que juntos nós estamos ganhando Miami para Jesus. Eu quero que a gente cante um trecho de uma canção e logo eu vou voltar. E eu quero orar uma última oração com você. Então não se dispersa, não se distraia. Esteja aí conosco, aí no seu lugar. E deixa o Senhor falar o teu coração. O Senhor está ministrando nossos corações hoje. Eu encontrei o meu tesouro.
bom que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.